voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. O nosso amigo Marcelo de Sena está dizendo que essa música a 120 km por hora não deve ser tocada na bancada do Haddad, pois multa por exceder os limites de velocidade, viu? Exatamente. Grande abraço ao nosso Marcelo de Sena, sempre aqui conosco. Verdade. Meu amigo, é o seguinte, eu vou ligar novamente para você, porque esse é o branco, Fofonha? Esse telefone branco está dando muito chiado. Eu estava percebendo aqui. Parece que melhorou agora. Vamos ver. Vamos continuar. Se for necessário, você me avisa, a gente refaz a ligação. Meu amigo... Aqui parece o Perdido na Noite, tudo ensaiado no ar. Tudo ensaiado no ar. O que aconteceu com o radialista Gleidson Carvalho? Pois é, né? Então, caso de polícia, né? Infelizmente, essa semana nós tivemos várias notícias de rádio que, infelizmente, estão no noticiário policial. Então, o radialista Gleidson Carvalho foi executado à bala quando estava apresentando o programa Liberdade em Revista, em uma emissora de rádio na cidade de Pombal, no sertão da Paraíba. Ah, tá. E esse crime ocorreu por volta das 13h35 de ontem, quinta-feira. 2 homens trajando blusas azul e pretas, ambos de calça comprida, e eles, utilizando uma moto Honda, invadiram os estúdios da Rádio Liberdade FM e alvejaram o radialista com 3 a 4 tiros. Informações extraoficiais dão conta de que pelo menos um tiro havia atingido a cabeça do radialista. Então, depois foi prestado todo socorro a ele, uma ambulância do município foi acionada, socorreu o radialista com vida, mas ela morreu já minutos depois de dar entrada em um hospital. Algumas outras informações aí extraoficiais dão conta de que a dupla seria de uma cidade próxima lá de Martinópolis, e o crime teria a ver com uma prática aí que é muito comum aí no sertão interior, principalmente aí do Nordeste, que é a pistolagem, né? Esse radialista é um radialista muito conhecido aí por fazer críticas aí aos poderosos locais, e pelo jeito alguém não gostou e dessa forma mandou que ele ordenou para que ele fosse executado. Então é a notícia triste aí do rádio, um caso de polícia aí. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, se a justiça local vai agir de forma rápida e colocar esses criminosos e os mandantes na cadeia. Agir de forma rápida a polícia? Só se for a gente espera, né? No sertão... É o que a gente espera. Lá no sertão de Paraibano? Tá. Mas tem um detalhe, João, como é um crime envolvendo um radialista, né, como alguém da área de mídia, com certeza vai ter muita cobrança em cima disso. E vale lembrar, né, o Brasil, eu não tenho dados aqui, não tenho estatísticas oficiais, mas a gente sabe que o Brasil é um dos países onde mais se matam jornalistas e radialistas, né, então é um problema sério, longe aí de conflitos. O Brasil não tem conflitos armados, né, locais, né, e nem externos, mas realmente você sabe que em situações como essa, jornalistas acabam morrendo, né? Então a gente vê aí muitas notícias vindas do exterior referentes a essa questão, principalmente lá no Oriente Médio. Agora aqui no Brasil, como nós não temos nada nesse sentido, nenhum conflito armado local ou nenhuma guerra com outro país, mas assim, mesmo assim, o número de jornalistas mortos é de assustar. Rodney, o que está acontecendo com a Bandeirantes, hein? O que está acontecendo com a Bandeirantes? Infelizmente, mais demissões, né? Então, desde que nós começamos aqui o Rádio Amantes no ar, né? Já tem 2 anos, nós infelizmente aqui noticiamos praticamente que todas as situações aí de demissão no Grupo Bandeirantes. Então, nessa semana aconteceu mais uma, dessa vez na emissora de rádio, a rádio principal aí do Grupo Bandeirantes. Então, 3 profissionais foram dispensados, o repórter Alexandre Pretzel, a jornalista Vanessa Ruiz, que atuava também como repórter e plantão esportivo, e o narrador José Maia, que já estava aí há mais de 20 anos na emissora. Ele era o 3º narrador aí ao lado de José Silvério e Ulisses Costa, e todos eles aí foram dispensados essa semana pela Rádio Bandeirantes. Então, existem notícias aí dando conta de que outras demissões podem ocorrer aí nos próximos dias. Então, realmente, clima de tensão lá pelos lados do Morumbi. Só com relação ao Alexandre Pretzel,
que é um excelente profissional. Ele veio lá do Rio Grande do Sul, ele trabalhou em emissoras lá como a própria Bandeirantes Local e a Rádio Gaúcha. Então ele veio de lá aqui para São Paulo em 2007 e estabeleceu aqui, fez uma carreira muito bacana como repórter esportivo, né? Então é um camarada que perguntava de forma incisiva, mas respeitosa, mas conseguia aí boas declarações dos seus entrevistados. Justamente por isso que essa demissão causou uma repercussão muito negativa, porque a Bandeirantes está abrindo mão de seus melhores profissionais, né? Vai chegar uma hora que eles não vão ter de onde cortar, né? Então vão cortar justamente aí dos melhores. Então fica aí esse registro, né? Mais demissões na Rádio Bandeirantes e a coisa aí pode aumentar aí nas próximas semanas. Vamos ver aí se temos informações na semana que vem. Mas olha, é assustador. Eu acho que deve ser a sua operadora, porque continua chiando, viu? Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Tá. Alô? Oi. Não. E agora? Continua. O outro... Então eu mudei de aparelho, mas... O outro tá... Pode ser. Bom, aqui o outro tá melhor, o Rodney. O outro, então, peraí. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Mais um caso de polícia agora na Rádio Guaíba, né? Exatamente. Pois é. É dura a vida de radialista, né, João? Então você está aí sujeito a todas as chuvas e trovoadas da profissão e ainda por cima acaba rolando uma situação de que você pode ser assaltado a qualquer momento quando está voltando para casa, né? Então é isso que está acontecendo aí com profissionais da Rádio Guaíba. Então nessa semana 2 profissionais dessa emissora da Rádio Guaíba de Porto Alegre foram assaltados e dessa vez vítimas de um arrastão na noite da última terça-feira na Praça da Alfândega, no centro histórico da capital. A Praça da Alfândega é o local onde ficam os estúdios, né, da Rádio Guaíba, a sede da emissora. E após saírem do prédio da emissora na rua Caldas Júnior, o repórter Lucas Rivas e o produtor do departamento de esportes, João Pretzel, foram abordados por 3 homens que faziam parte de um grupo de cerca de 10 pessoas que saíram de dentro da praça e atacaram nas proximidades da rua da Praia Shopping. Um deles, armado com um facão, investiu contra o Lucas Rivas, que caiu e sofreu escoriações. E aí foram roubados celulares, mochilas ou pertences aí dos 2 profissionais. E a ocorrência foi registrada no posto da primeira companhia do 9º Batalhão da Brigada Militar, mas vamos ver aí quais são os desdobramentos. Infelizmente não está fácil para ninguém, né? Então o Rio Grande do Sul, né, vive dias de incerteza com relação a toda aquela relação aí, a questão do funcionalismo público. O governador disse que vai pagar os salários em 3 parcelas, só que infelizmente as dívidas dos funcionários públicos, especialmente aqueles que ralam mesmo de verdade, né, como os professores e os policiais, não vão ser parcelados em 3 vezes. Então temos toda essa situação aí de incertezas envolvendo um dos estados, melhor dizendo, mais importantes aqui do país. Então o Rio Grande do Sul vive dias terríveis, meu caro João Alckmin. Pergunta aqui o Maurício de Freitas, ele pede que pergunte a você, por que não demite um Boechat que fica só trazendo desinformação para a rádio? Mas o Boechat é estrela, né? Então eu acho assim, a Bandeirantes tem aí alguns intocáveis. É claro que tudo pode acontecer. Essas emissões da Bandeirantes, elas estão acontecendo aí há 2 anos, então eles vão cortam na superfície, depois eles vão aprofundando. Pode ser que um dia eles fiquem de saco cheio e demitam o Boechat, tirem o Boechat do horário da Band News, deixem ele só na Bandeirantes. Pode acontecer, mas assim, eu acho que aí a Bandeirantes estaria dando um tiro no pé, o grupo, porque o Boechat é uma das estrelas, né? O ouvinte aí diz que às vezes ele dá informações desencontradas, que ele não apura, mas é um cara que tem muito público, né? Infelizmente é um cara que tem público, especialmente nas manhãs competitivas do rádio paulistano, né? Então a gente tem uma competição ferrenha com várias emissoras aí investindo bastante, a Jovem Pan, a CBN, a Bandeirantes, a Band News. Então eu não me surpreenderia se isso acontecesse, mas eu acho que não vai acontecer tão já, porque são as estrelas. E a Bandeirantes tem um grupo lá de intocáveis, da Pena, Milton Neves, Boechat, o Daniel Bork, esses outros aí. Então esses aí, por enquanto, nada impede, de repente, aí no futuro de acontecer alguma coisa com eles. Olha, e eu tenho certeza de que a Sul América Trânsito só está conseguindo ir
porque é bancada pela Sul América, né, Rodney? Ah, sim, verdade. Tem é o mesmo caso da Bradesco Esportes. A Bradesco Esportes também tem um patrocinador master e isso faz com que a emissora sobreviva. Se não fosse por isso, talvez essas duas emissoras já não estivessem no ar. E aí fica a grande pergunta, pelo menos no caso da Bradesco Esportes. E depois dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro no ano que vem, como é que fica? Não fica. Fica ou não fica? Não fica. O Caju Coelho manda aqui que o radialista José Cosmo da Silva, de 34 anos, o J. Cosmo, como era carinhosamente conhecido, foi marcado por indignação e pesar no final da tarde de segunda-feira no centro do velório Descanso Eterno, em Escada da Mata, lá em Pernambuco. O comunicador foi executado na noite de domingo na BR-101, quando seguia para o complexo portuário de Suape, onde trabalhava como vigilante. Então tem mais um aí assassinado, viu? Pois é, infelizmente a coisa não está fácil, né, para a profissão de radialista, né? Violência, demissões. Nesse caso aí parece que ele tinha dois empregos, né, como vigilante, então não sei dizer se de repente pode ter alguma coisa a ver com essa outra atividade dele, né? Mas agora o que é muito triste é que aqui matam-se jornalistas e radialistas como se bebe água aqui na esquina, né? Verdade. Você mandou um e-mail lá pro nosso amigo, porque nós tentamos agora, alguém atendeu e disse, tenta o da sua mãe. Bom. É complicado, né? E a Copa Intercolegial de Futsal, hein? Pois é, então uma grande novidade aí, né? Uma notícia boa, né? No meio de várias ruins, né? Que a Jovem Pan está aí voltando com a Copa Intercolegial de Futsal, né? Nos anos 80, um evento que praticamente parava a cidade, era a questão da Copa Intercolegial de Futsal, promovida pela Jovem Pan com aí outros patrocinadores. Só que dessa vez ela vai voltar aí com o patrocínio daquela famosa marca de chicletes, a Babalu. Babalu? Babalu. Tá. Tá. Desculpe o merchan gratuito. Nada, mas, Babalu? Babalu. Então, a partir de agora as inscrições já começaram e a Copa Intercolegial vai acontecer nos meses de setembro e novembro. Então, realmente, o pessoal aí que estuda e joga bola tem aí uma grande opção para poder mostrar todo o seu talento, que é a Copa Intercolegial da Jovem Pan. Então, tomara que eles também voltem com aquela competição de natação que revelou também grandes astros aí, como o Gustavo Borges. O Gustavo Borges começou nadando lá. Então, o Jovem Pan tem uma tradição muito forte com esse tipo de evento, perdeu um pouquinho isso e agora parece estar recuperando, o que é uma boa notícia, não só para o rádio, mas também para o esporte nacional, né? Então, realmente, vários atletas aí que foram revelados pela Copinha da Jovem Pan, né? Então, as primeiras notícias de vários atletas aí surgiram, né, nessa competição promovida pela Pan, meu caro João. Olha, e vai mudar o Morning Show, pois é, nessa semana nós tivemos aí o anúncio da saída de dois profissionais, né? A Dani Taranha e o Gustavo Brown. E o programa já deveria ter voltado ao ar no dia 3, não voltou, que está causando aí a indignação de muitos ouvintes que curtem o programa, mas ele vai voltar agora dia 10 com uma nova roupagem, uma nova formatação. Eu ainda não sei o que é, o pessoal da Jovem Pan não quer me dizer, o pessoal da assessoria de imprensa, não, brincadeira. Eles disseram que vão informar aí a nova formatação do programa no tempo certo, mas por enquanto parece que o programa vai ter dois novos integrantes. Eu não sei ainda quem é, ninguém quer me falar de quem se trata, mas o importante é que o programa terá essa nova formatação a partir do dia 10. O Gustavo Brown e a Dani Taranha vão seguir aí com projetos na internet, né, no YouTube, né? Então a dupla já está no ar aí com um videolog falando aí de assuntos do cotidiano, tentando dar uma continuidade àquilo que eles já faziam dentro do programa da Jovem Pan, Morning Show. Olha, uma reclamação aqui para você. Opa. Cantinho do Abreu. Hoje não tem Cantinho do Abreu, como não? Não, hoje não tem. Como não? Que isso, cara? As pessoas têm crise de abstinência. Para com isso, Rodney.
Pois é, mas infelizmente a gente também não vai inventar notícia, né? Que coisa! Nós vamos continuar tentando. Agora, o que mais está acontecendo no rádio, hein? E a migração? Sai, não sai, vai, não vai? Como é que é, Rodney? A migração está acontecendo, o processo continua, os testes também prosseguem, a Jovem Pan está operando aí na faixa estendida, né? E é muito curioso, né? Que é uma emissora de rádio que não é nada simpática, a Jovem Pan AM, que não é nada simpática ao governo vigente, e está participando dos testes que são patrocinados aí pelo Ministério das Comunicações, né? Então tem toda essa situação que, a meu ver, é muito engraçada em um certo sentido, mas os testes continuam e a migração aí vai caminhando aí. Talvez muitos gostariam que ela estivesse caminhando a passos de lebre, mas o fato é que ela está caminhando a passos de tartaruga. E uma notícia que eu vi nessa semana é que, mesmo talvez com a migração do AM para o FM, ainda vão ser feitos estudos para a introdução do modelo de rádio digital, né? Uma coisa que já deveria ter acontecido aí no começo desse século. Muito se discutiu, muito conversou, qual era o modelo mais ideal, o japonês, o norte-americano, o europeu. Aí depois foi um consenso aí de que todos eles eram caros e não iam atender as necessidades, mas aí com certeza o governo está prometendo que vai voltar a estudar aí a questão do rádio digital, que pode ajudar muito o meio, meu caro João Alckmin. O Caju Coelho perguntou se você teve acesso e o que você achou da pesquisa da Nielsen em relação à audiência do rádio nos Estados Unidos. Tive acesso, sim, ouvi a respeito daquela coisa, né? Aquilo que a gente já fala há bastante tempo, né? Todas as vantagens aí do rádio, só que ela aí num mercado muito mais competitivo que é o mercado dos Estados Unidos, né? Então lá eles têm trocentas mil opções e essas opções são acessíveis, TV a cabo, internet, televisão aberta, TV digital, então todas elas são acessíveis. Aqui no Brasil nós temos a diferença que nem tudo é acessível a todos. Então, por exemplo, você tem pessoas aí que às vezes nem têm acesso à internet. TV a cabo e alguma outra parcela da população tem acesso a esse tipo de veículo em determinado momento ou por intermédio de conexões clandestinas. Mas lá não, lá nos Estados Unidos todo mundo tem acesso a toda essa variedade, essa oferta aí de entretenimento. E também agora tem essa questão do Netflix, dos streamings. E é bom saber que o rádio hoje está sobrevivendo, que o bom e velho rádio consegue aí emocionar uma parcela da população. Então, como dizem que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, tomara que agora também as pessoas aqui, os mídias, comecem a dar mais importância para o veículo rádio, né? E eu tenho outro detalhe também, né? A gente tem aí notícias dando conta de que vários portais aí de internet estão praticamente fechando as portas, né? Reduzindo aí seus investimentos aqui no país, né? Então já também tentaram fazer frente aqui ao rádio, mas as tentativas não deram certo. Então, vamos ver se a gente consegue ter um panorama de num futuro não muito distante, nós temos o rádio voltando a ter aquele prestígio que ele merece. E a pesquisa inteira diz que esse aumento se deve muito às transmissões por internet, porque também nos Estados Unidos praticamente não existe linha pré-paga. Linha pré-paga é uma invenção brasileira. Lá se usa a linha pré-paga para fazer sequestro, ameaça terrorista. O descartável, o famoso telefone descartável, o descartável. Que a gente vê muito aí nos seriados. O cara compra o telefone, usa e joga fora. Não é uma linha pré-paga, é um descartável. Então, é diferente isso, Flávio. Fale sobre isso, Flávio. Eu acho, Rodney, como todo mundo tem acesso nos Estados Unidos à internet, praticamente, né? Então eu acho que o futuro do rádio será a internet mesmo. E tem esse detalhe também, Flávio. A questão é que o rádio, ele não briga com a internet, ele resolveu se aliar com a internet. Então, uma coisa que a indústria musical não enxergou e começou a combater é a internet. Por isso que hoje ela tá com esse problema de que ela não tem mais a mesma relevância do passado. O rádio não, o rádio passou a enxergar que a internet poderia ser uma boa aliada. Primeiro na questão
da interação com o ouvinte, depois na questão da sua própria transmissão. Então hoje é comum, eu sempre costumo dizer, eu costumo brincar aqui em outros lugares, o meu rádio de ondas curtas é o meu notebook, porque por intermédio do meu notebook eu tenho acesso a diversas emissoras de rádio do planeta todo. Eu Sim. posso ouvir a hora que eu quiser, posso ouvir a Showtime, Claro. eu posso ouvir uma rádio nos Estados Unidos, eu posso ouvir uma rádio da África. Então, o rádio, ele conseguiu, até não sei se de repente isso foi uma coisa pensada ou se os ventos acabaram levando a esse tipo de situação, mas o rádio hoje, ele conseguiu fazer com que a internet fosse o seu grande aliado. A televisão está caminhando para isso, mas a indústria musical não teve essa mesma dimensão. Então, por isso que hoje tá muito difícil aí das majors se estabelecerem no mercado, né? Então, antigamente, elas dominavam aí o mercado, mas hoje já não tem mais isso. Hoje a situação é bem diferente. Por quê? Porque eles não enxergaram o que fazer com esse fenômeno chamado internet. O jornal impresso também é a mesma questão. O jornal impresso também não conseguiu fazer da internet seu aliado, muito pelo contrário. A internet está engolindo o impresso. Então, agora o rádio não. O rádio, graças ao bom Deus, está conseguindo se estabelecer nesse meio, nesse universo. Porque a grande verdade é a seguinte: aqui na rádio, por exemplo, nós não assinamos jornal. Nós assinamos o jornal da internet, a Folha, o Estado, nós temos online. Porque não se justifica mais você comprar em jornal. Agora, aqui no Brasil tinha um problema muito sério, o Flávio Rodney. As pessoas têm linha pré-paga e querem acessar rádios. Não dá, porque come a banda. Claro, toda. Agora, nós temos o nosso diferencial, que é o seguinte: o Marcelo Tibério estabeleceu duas bandas. Se você acessar pelo computador, você terá em 68 kbps, que come muita banda. Se for pelo rádio, ela vai cair para 48 kbps, porque é um outro sistema que eu não me lembro o diabo do nome agora, então não come a banda tão fortemente como come os de 128 kbps. A questão da internet aqui, da internet... Ele diz aqui que quando é por telefone, ela vai para o 32 kbps com a mesma qualidade de 128 kbps. Eu sou um crítico muito ferrenho aqui da telefonia móvel no Brasil, né? Então, realmente, ela é um fator que ajuda, melhor dizendo, atrapalha bastante a questão da popularização aí das web rádios. Eu acho que você tem um potencial maravilhoso aí dessa galera que está hoje aí nos ônibus, nos coletivos, no trem, até mesmo no metrô, e que pode ouvir aí uma rádio web, mas acaba não conseguindo devido a essa questão da conexão, que é muito ruim, também dos planos, né? Os planos de internet pré-pago acabam fazendo com que o consumidor tente restringir ao máximo o seu uso, né? Até porque depois, quando acaba a franquia, eles cortam. Antigamente você podia navegar aí com velocidades mais baixas. Hoje não. Hoje você corta, se você quiser continuar navegando, você tem que contratar um plano adicional aí a preços aí que realmente atrapalham a vida do consumidor. Mas na realidade também, Rodney, a nossa internet é proibitiva no Brasil. Não é? Infelizmente custa ser, muito caro. Mas infelizmente aqui no Brasil, né, Flávio, tudo eu não sei o que acontece, a questão de impostos, eu acho que é uma coisa que infelizmente inviabiliza o país em muitas coisas, né? E as empresas também não colaboram em nada. Na verdade, Claro, Vivo, Oi, todas as empresas não colaboram. Elas limitam a sua banda o máximo que elas puderem. É esse o problema. O que também atrapalha também é a topologia, né? Não só a topologia, como também as torres que eles usam para transmissão, tem um limite de usuários. Sei lá, 10 usuários. Mas também tem um limite para instalação de torres, né? Não pode esquecer também que tem uma questão aí, os ambientalistas acabam reclamando muito, né, dessa questão de
instalação de torres de telefonia celular. Né? Eles são chatos também, né? Que poucos analisam. Então, eles são chatos também, porque eu acho que você pode muito bem instalar torres sem atrapalhar a natureza, se é isso que eles reclamam. Tem isso também, né? Eu não sei o que atrapalha eu também não. a natureza. Agora, algumas coisas que são invenções brasileiras é uma desgraça. Você sabia que consórcio só existe no Brasil, né? Sim, sim. E que telefone de linha pré-paga só tem aqui também, porque descartável é o seguinte, para aqueles que não sabem. Você chega nos Estados Unidos e quer se comunicar lá. Então você compra um telefone descartável. Sim, com essa merreca. Uma merreca, usa durante o tempo que ele tem para ser usado, 40 horas, 50 horas, o diabo a 4, acabou, você joga fora. Joga fora, isso mesmo. Você joga no primeiro lugar descartável e acabou, não tem conversa, não é como no Brasil. Não. Porque aqui você, inclusive, não tem controle. Você tem você pode usar a internet todo dia, mas vai baixar suas velocidades no pré-pago. E sem contar o seu dinheiro também que vai embora, Sabe? né? Então não tem cabimento, crédito, não né? tem cabimento. É difícil você poder, é impossível você ouvir uma rádio, mesmo com 32 kbps, no telefone celular. É verdade. Se for pré-pago, você não vai ouvir. Exatamente, o que é uma pena, e você acaba limitando o número de ouvintes, né? Aqui em casa é uma beleza, se você tiver um serviço de banda larga, DSL, beleza, você consegue ouvir. Olha, e me mandaram aqui uma mensagem dizendo o seguinte: o brasileiro não paga R$60 por mês para ter uma linha fixa na internet, e você acha que vai pagar quase 10 mil para ter um receptor digital para captar rádios digitais? Tem esse detalhe também, por isso é que na época o estudo do rádio digital acabou ficando inviabilizado, né? E até porque também tinha esse detalhe, mas vamos ver, tomara que como a questão tecnológica evolui a passos largos e rapidamente, quem sabe exista uma fórmula e uma forma de você fazer a recepção dessas emissoras sem precisar ter um aparelho de 10 mil Olha, reais. você sabe que eu sou meio cabreiro com essas coisas, porque eu vejo o seguinte: não, tem televisão 4K. Nunca vai funcionar aqui. Só que não funciona no Brasil a 4K. Você vai pagar 12 mil reais numa televisão, ela não vai funcionar. Nunca vai. Esse sistema nunca vai ter aqui. Não vai ter no Brasil. Ela tem no Japão, tem nos Estados... Aqui não tem. Não vai ter nunca. Sabe? Não tem jeito. Agora que algumas operadoras estão chegando no 4G, é isso? O 4G. 4G? Isso. E lá mal fora ainda. Já está no 1.048º G. Então aqui não vai. Ô João, deixa eu registrar a informação aqui, aliás, a mensagem do nosso grande amigo Luiz Wagner Machado, lá de Viamão. Ele diz aqui assim: as notícias do Rádio Gaúcho, troca de cadeiras no rádio. A Rádio Mais FM 97,9 de Igrejinha agora está tocando flashbacks. Com essa mudança inacreditável para ele, segundo ele, pois o convênio com a Rede Universo, que é relacionado à Igreja Pentecostal Deus é Amor, foi rompido. E quem está aproveitando essa troca de cadeiras no rádio religioso é a Rede Record Universal, que tem 3 emissoras ligadas à igreja: a Capital AM 840, Capital FM 100,5, Catedral AM 1210. Tem 2 emissoras aí da Rede Universo, da Deus é Amor, em Porto Alegre. A Itaí AM. A Itaí, se eu não me engano, é uma frequência bastante prestigiada lá em Porto Alegre. Então a Rádio Itaí opera em 880 e uma rádio em frequência modulada 105,9. E, segundo ele, tem uma boa notícia no web rádio local viamonense. Agora a Rádio Nova Viamão da web, no Rio Grande do Sul, passa a ser veiculada 24 horas no ar, né, com 12 horas ao vivo, e está sendo colocado, segundo ele, 12 horas ao vivo a partir das 23 horas. Parabéns. Aí as informações do nosso amigo Luiz Wagner Machado. Esse é o caminho das rádios na internet: programação ao vivo, programação com locutores, programação de qualidade, porque senão não vai, senão é vitrolão. Então tem que ter voz também, né? Não adianta ter só música. Claro, Não, voz não. cantada, mas tem que ter a voz falada. Tem que ter, porque alguns ouvintes têm solidão e gostam de ouvir a voz dos comunicadores. Mais alguma coisa, Roger? Não, é isso, João. Hoje, infelizmente, aí, a entrevista que nós programamos não rolou, mas vamos ver se nas próximas semanas Rolará. podemos ter aí a presença do nosso convidado ilustre. Eu vou manter ainda em segredo para não estragar a surpresa, Tá mas bom. vamos aguardar aí para nas próximas semanas. Um abraço, Rodney. Outro, João.